A paz do Senhor, meus queridos irmãos, louvamos e engrandecemos o nome do Senhor por mais um dia que as misericórdias do nosso Deus se multiplicam sobre as nossas vidas, se renovam sobre nós. Vamos a mais um dia de leitura da palavra do Senhor e estamos prosseguindo no nosso compromisso da jornada da leitura da palavra do Senhor em um ano. Você é nosso convidado para estar conosco, trilhando pelas páginas da Bíblia, crescendo no conhecimento da palavra do Senhor. Vamos então à nossa leitura de hoje. Já alcançamos o livro de Josué e vamos ler hoje os capítulos 18, 19 e 20. Vamos então com a Bíblia nas mãos e vamos estar se inscrevendo, curtindo, para que possamos convocar mais pessoas a estar lendo a palavra de Deus conosco. Este bálsamo que é a palavra do Senhor em todos os tempos, tempos de alegria e tempos de angústia, tempos de fartura e tempos de escassez. A palavra do Senhor é imutável, a palavra do Senhor é o nosso guia, é o nosso sustento diário. Vamos então, meus irmãos, porque na verdade nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do nosso Deus. Isso sim dá vida e faz com que permaneçamos firmes e constantes em tempos de angústia. Vamos então à nossa leitura, Josué capítulos 18, 19 e 20. Capítulo 18. E toda a congregação dos filhos de Israel se ajuntou em Siló, e ali armaram a tenda da congregação, depois que a terra foi sujeita diante deles. E dentre os filhos de Israel ficaram 7 tribos que ainda não tinham repartido a sua herança. E disse Josué aos filhos de Israel: Até quando sereis negligentes para passardes para possuir a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos deu? De cada tribo escolhei vós 3 homens, para que eu os envie e se levantem e corram a terra e a descrevam segundo as suas heranças e tornem a mim. E a repartirão em 7 partes. Judá ficará no seu termo para o sul, e a casa de José ficará no seu termo para o norte. E vós descrevereis a terra em 7 partes, e matrareis a mim aqui descrita, para que eu aqui lance sortes perante o Senhor nosso Deus, porquanto os levitas não têm parte no meio de vós, porém o sacerdócio do Senhor é a sua parte. E Gade e Ruben e a meia tribo de Manassés tomaram a sua herança da além do Jordão para o oriente, a qual lhes deu Moisés, o servo do Senhor. Então aqueles homens se levantaram e se foram. E Josué deu ordem aos que iam descrever a terra, dizendo: Ide e correi a terra, e descrevei-a, e então tornai a mim, e aqui vos lançarei as sortes perante o Senhor em Siló. Foram, pois, aqueles homens e passaram pela terra e a descreveram segundo as cidades em 7 partes num livro, e voltaram a Josué ao arraial em Siló. Então Josué lhes lançou as sortes em Siló perante o Senhor, e ali repartiu Josué a terra aos filhos de Israel conforme as suas divisões. E saiu a sorte da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, e caiu o termo da sua sorte entre os filhos de Judá e os filhos de José. E o seu termo foi para a banda do norte, desde o Jordão, e subia este termo ao lado de Jericó para o norte, e subia pela montanha para o ocidente, sendo as suas saídas no deserto de Bet-Aven. E dali passava esse termo a Luz, ao lado de Luz, que é Betel, para o sul. E descia este termo a Atarote Adar, ao pé do monte,
que está da banda do sul de Bet-horon debaixo. E ia este termo e tornava a banda do ocidente para o sul do monte que está defronte de Bet-horon para o sul, e as suas saídas iam para Quiriate-Baal, que é Quiriate-Jearim, cidade dos filhos de Judá. Essa é a sua extensão para o ocidente, e a sua extensão para o sul estava à extremidade de Quiriate-Jearim, e saía este termo ao ocidente, e vinha a sair a fonte das águas de Neftoa, e descia este termo até a extremidade do monte que está defronte do vale do filho de Inom, que está no vale dos Refaíns para o norte, e descia pelo vale de Inom da banda dos Jebuseus para o sul, e então descia a fonte de Rogel, e ia desde o norte e saía a Ensemes, e dali saía a Gelilote, que está defronte da subida de Adumim, e descia a pedra de Boam, filho de Ruben, e passava até ao lado defronte de Arabá para o norte, e descia a Arabá. Passava mais este termo até o lado de Bet-Ogla, para o norte, estando as saídas deste termo na língua do mar salgado para o norte, na extremidade do Jordão para o sul. Este era o termo do sul. E terminava o Jordão da banda do oriente. Esta era a herança dos filhos de Benjamim nos seus termos em redor, segundo as suas famílias. E as cidades das tribos dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, eram Jericó, e Bet-Ogla, e Emequeses, e Bet-Arabá, e Zemaraim, e Betel, e Avim, e Pará, e Ofra, e Quefar, Amonai, e Ofni, e Gaba, 12 cidades e as suas aldeias, Gibeão, e Ramá, e Beerote, e Mispa, e Sefira, e Moza, e Requém, e Irpeel, e Tarala, e Zela, e Elefe, e Jebus. Esta é Jerusalém. E Gibeá, e Quiriate, 14 cidades com as suas aldeias. Esta era a herança dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. Capítulo 19. E saiu a segunda sorte a Simeão, a tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias, e foi a sua herança no meio da herança dos filhos de Judá. E tiveram na sua herança Berseba, e Seba, e Molada, e Azar-Sual, e Balá, e Ezem, e Eutolade, e Betul, e Orma, e Ziclag, e Bet-Marcabote, e Azar-Susa, e Bet-Lebaote, e Suraém, 13 cidades e as suas aldeias, Aim, e Rimon, e Éter, e Azam, 4 cidades e as suas aldeias. E todas as aldeias que havia em redor desta cidade, até Baalat-ber, que é Ramá do sul, esta era a herança da tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias. A herança dos filhos de Simeão estava entre o quinhão dos de Judá, porquanto a herança dos filhos de Judá era demasiadamente grande para eles, pelo que os filhos de Simeão tiveram a sua herança no meio deles. E saiu a terceira sorte aos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, e foi o termo da sua herança até Zaride, e subia o seu termo pelo ocidente, a Marala, e chegava até Dabezete, e chegava também até o ribeiro que está defronte de Joquineão, e de Saride voltava para o oriente, para o nascente do sol, até ao termo de Quislote-Tabor, e saía a Daberate e ia subindo a Jafia, e dali passava pelo oriente para o nascente, a Gat-Efer, em Et-Cazim,
e saía a Rimon-Metoar, que é Neá, e tornava este termo para o norte a Anatom, e as suas saídas eram o vale de Ifta-El, e Catate, e Naalau, e Sinrom, e Idala, e Belém, 12 cidades e as suas aldeias. Esta era a herança dos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias. A quarta sorte saiu a Issacar, aos filhos de Issacar, segundo as suas famílias. E foi o seu termo Jezreel, e Quesulote, e Sunem, e Afaraim, e Sion, e Anacarate, e Rabite, e Quisião, e Ebes, e Remete, e Enganim, e em Aba, e Bet-Pazes. E chegava este termo até Tabor, e Saazima, e Bet-Semes. E as saídas do seu termo estavam no Jordão, 16 cidades e as suas aldeias. Esta era a herança da tribo dos filhos de Issacar, segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias. E saiu quinta sorte a tribo dos filhos de Azer, segundo as suas famílias. E foi o seu termo Eucate e Ali, e Betem e Aquizaf, e Alameleque, e Amade e Misal, e chegava ao Carmelo para o ocidente, e a Sior-Libinate, e voltava do nascente do sol a Bet-Dagon, e chegava a Zebulon e ao vale de Iftael, ao norte de Bet-Emeque e de Neiel, e vinha sair a Cabul pela esquerda. E Hebron e Reobe, e Amon e Caná, até a grande Sidom. E voltava este termo a Ramá, e até a forte cidade de Tiro. Então tornava este termo a Oza, e as suas saídas estavam para o mar, desde o quinhão da terra até Aquzibe, e o mar e a Feca e Reobe, 22 cidades e as suas aldeias. Esta era a herança da tribo dos filhos de Azer, segundo as suas famílias. Essas cidades e as suas aldeias. E saiu a sexta sorte dos filhos de Naphtali, para os filhos de Naphtali, segundo as suas famílias. E foi o seu termo desde Elefe e desde Alon em Zaananim e Adamine Nequebe, e Jabneel até Lacum, e estavam as suas saídas no Jordão. E voltava este termo pelo ocidente, a Asnote, Tabor, e dali passava o Coque. E chegava a Zebulon para o sul, e chegava a Azer para o ocidente, e a Judá pelo Jordão para o nascente do sol. E eram as cidades fortes, Zidim e Zer, e Amate, e Recate, e Quinerete, e Adamá, e Ramá, e Azor, e Quedes, e Edrei, e em Azor, e Irom, e Migdauel, e Orém, e Bet-Anate, e Bet-Semes, 19 cidades e as suas aldeias. Esta era a herança da tribo dos filhos de Naphtali, segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias. A sétima sorte saiu à tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias, e foi o termo da sua herança Zorá, e Estaol, e Irsemes, e Saalabim, e Aijalon, e Itla, e Elon, e Timna, e Ecrom, e Euteque, e Gibeton, e Baalate, e Jeude, e Beneberaque, e Gat-Rimon, e Mejarcom, e Racom, com o termo defronte de Jafo. Saiu, porém, pequeno termo aos filhos de Dan, pelo que subiram os filhos de Dan e pelejaram contra Lezém, e a tomaram e a feriram a fio de espada, e a possuíram e habitaram nela.
e a Lesem chamaram Dan, conforme o nome de Dan, seu pai. Esta era a herança da tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias. Acabando, pois, de repartir a terra em herança, segundo os seus termos, deram os filhos de Israel a Josué, filho de Num, herança no meio deles. Segundo o dito do Senhor, lhe deram a cidade que pediu, Timnat-Sera, na montanha de Efraim, e reedificou aquela cidade e habitou nela. Estas eram as heranças que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das famílias, por sorte em herança, repartiram pelas tribos dos filhos de Israel em Siló, perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. E assim acabaram de repartir a terra. Amém, graças a Deus. Capítulo 20. Falou mais o Senhor a Josué, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Apartai para vós as cidades de refúgio de que vos falei pelo ministério de Moisés, para que fuja para ali o homicida que matar alguma pessoa por erro, e não com intento, para que vos sejam refúgio do vingador do sangue. E fugindo para alguma daquelas cidades, por-se à porta da cidade, e proporá as suas palavras perante os ouvidos dos anciãos da tal cidade. Então tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar para que habite com eles. E se o vingador do sangue o seguir, não entregarão na sua mão o homicida, porquanto não feriu a seu próximo com intento e o não aborrecia dantes. E habitará na mesma cidade até que se ponha a juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que houver naqueles dias. Então o homicida voltará e virá à sua cidade e à sua casa, a cidade de onde fugiu. Então apartaram Quedes na Galileia, na montanha de Naftali, e Siquém na montanha de Efraim, e Quiriate-Arba, esta é Hebrom, na montanha de Judá. E da além do Jordão de Jericó para o oriente, apartaram Bezer no deserto, na campina da tribo de Ruben, e Ramote em Gileade, da tribo de Gade, e Golã em Bazã, da tribo de Manassés. Estas são as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel e para o estrangeiro que andasse entre eles, para que se acolhesse a elas todo aquele que ferisse alguma pessoa por erro, para que não morresse às mãos do vingador do sangue, até se pôr diante da congregação. Amém, meus irmãos. Glorificamos o nome do Senhor e agradecemos essa oportunidade santa e bendita de estarmos lendo a palavra do nosso Deus. E vamos prosseguir neste objetivo, continuando lendo a cada dia a palavra do nosso Deus. Que o Senhor abençoe você. Vamos continuar firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que não é em vão o nosso trabalho com o nosso Deus. Deus abençoe toda a obra das suas mãos. Amém. A paz do Senhor. Até amanhã.